te contar uma história hoje muito interessante. Quando eu estava no 5º ano, passando pelo estágio da cirurgia plástica, o professor chegou super atrasado, nervoso, jogou a chave do carro em cima da mesa, bravo. Você não sabe o que me aconteceu, eu não aguentava mais, tô bravo, tô tendo que gastar fortunas com uma reforma no meu consultório, e ainda hoje tive que pegar o carro que eu não queria comprar, justamente por quê? Porque os meus pacientes estavam indo para outro profissional. Hoje, ontem, na verdade, me ligou a última paciente que eu perdi. Ela me falou assim: doutor, eu sei que você é professor, que você é tudo, mas eu acredito que o médico da minha amiga é mais bem sucedido que você, porque ele tem um consultório mais bonito que o seu. E assim, apresento a vocês o efeito áureo. Esse efeito áureo aí é muito bom. Muito boa essa história aqui. Ficou bem representativa, né? O efeito áureo para quem não conhece, está aprendendo agora com a gente, é o efeito que acontece quando um atributo de uma pessoa, ele tem um impacto na percepção de outros atributos. Então, por exemplo, no caso do seu professor aí, o atributo da beleza do consultório ou da beleza do carro, ele tem um impacto na percepção de outros atributos. No caso, a percepção de qualidade de cirurgia, né? Então, um atributo impacta na percepção de outras coisas que não tem nada a ver. O que é muito comum na prática, assim, do dia a dia, é a beleza de uma pessoa interferir na percepção de outros atributos. Então, a pessoa é bonita e a pessoa já olha e fala assim: essa pessoa aí deve ser inteligente, ela deve ser muito competente também, com certeza é uma pessoa simpática. Só que não tem nada a ver, às vezes ela é só bonita. Ou a pessoa é feia, você olha, a pessoa não vai dar nada, assim, é feia. Só que às vezes a pessoa era fantasticamente simpática. Meninas, inclusive, lembrem de mim, tá? Às vezes tem alguma coisa aqui por trás. Brincadeira. Mas esse é o conceito, né, do efeito áurea, quando uma coisa, uma percepção, um atributo, impacta nos outros. E isso é uma coisa que tem, assim, extrema relevância no mundo da prática médica. Além desse exemplo do seu professor, na prática hospitalar também é bastante impactante, né, Carlão? Exatamente isso, Dani. E eu lembrei muito dessa história porque há mais ou menos 3 semanas atrás me deparei com um artigo, agora, quentinho, saiu agora em 2020, falando do efeito áurea nos hospitais. E eles pegaram uma população enorme de hospitais. Foram 3.180 hospitais pesquisados, onde eles viram exatamente quem indicaria esse hospital para outras pessoas, o que a gente fala de NPS, e qualificaram exatamente como foi o tratamento dessas pessoas, né? Se elas acharam bom o tratamento, se elas acharam mais ou menos, ou se realmente elas não gostaram. E mediram a mortalidade desses serviços, a qualidade médica, a hospitalidade, a comunicação das enfermeiras, todas essas coisas, se eram hospitais públicos, particulares, se eram também ou não governamentais, mas não para dinheiro, serviços de emergência, viram todas essas coisas, fizeram análises estatísticas, mais de 8.000 simulações com esses dados. E Dani, você tem ideia do que realmente fez com que fizesse a diferença nesses casos? Eu também dei uma olhada nesse artigo, porque você não parava de falar dele, eu acabei lendo. Exatamente, ele me deu um efeito sensacional. Mas eu achei ele realmente muito interessante, Carlão. Assim, me chamou a atenção, não com surpresa, que o que fazia os hospitais ser mais bem avaliados não era a taxa de mortalidade. Na verdade, a taxa de mortalidade até impactava positivamente, mas um efeito muito pequeno. O que mais fazia diferença mesmo era uma parte que muitos hospitais, inclusive, nem prestam tanta atenção, que foi a comunicação da enfermagem. Então, assim, o jeito como as enfermeiras e os enfermeiros se comunicavam com os pacientes era o que mais fazia diferença para o hospital ser bem avaliado. Além disso, o que impactou muito também foram as coisas relacionadas à hotelaria dos hospitais. Então, se os quartos e os ambientes eram limpos, se os quartos eram silenciosos, né? Coisas assim, se tinha algumas amenidades,
disponíveis nos hospitais, isso fazia com que os hospitais fossem mais bem avaliados. Então, é o mesmo efeito do tal do médico gravatinha, né? Aquele médico bem vestido, que parece mais bem sucedido, ou que parece mais tecnicamente competente, acontece também nos hospitais. O que faz até sentido, se a gente for parar para pensar, na seguinte medida. É difícil a gente cobrar do paciente que ele saber qual que é o melhor cuidado, né? Assim, ele não tem como ter um parâmetro médico, técnico, esse treinamento. O que ele sabe medir? Ele sabe medir se tá tudo limpo, se vocês estão tratando aí bem, né? Se a enfermeiro encosta no paciente, né? Para dar uma sensação de acolhimento. E se ele consegue medir. E ele fala assim, eu consigo medir isso. E transfere para a avaliação de todo o resto, né? Só que isso acaba tendo um problema, né, Carlão? Fiquei pensando. Isso assim, se a gente considerar só isso, a gente vai criar incentivos para gestores de hospitais, em especial, me chama a atenção os gestores não médicos, que não têm toda a formação martelando Hipócrates na cabeça dele. Você cria um mundo de incentivos só para ele cuidar das atividades não fim, né? As atividades que não têm a ver com mortalidade, as atividades que não têm a ver com cuidado, e focar mais dinheiro e esforço nas amenidades e hotelaria. Exatamente, esse ponto é muito importante, Dani, que você levantou. Tanto é que existem algumas forças-tarefas nos Estados Unidos tentando cada vez mais mostrar para os diretores não médicos que não entendem que realmente há uma necessidade de ter uma optimização também do atendimento médico dentro dos hospitais, com qualidade, com diminuição de morbimortalidade intra-hospitalar, para diminuir esse efeito de aura e aumentar a qualidade do serviço médico. Tanto é que muitos trabalhos têm mostrado que a atividade médica nos Estados Unidos é comparavelmente pior do que em outros países de primeiro mundo, como a Inglaterra, a Noruega e etc. Um fato também interessante, que eu achei muito bacana e que bate com um experimento que eu vou falar agora, é que, do ponto de vista médico, a única coisa que mais relevante foi o manejo da dor, né? Então, o paciente que teve melhor manejo da dor durante o seu período de internação deu uma melhor nota para o hospital e também para a qualidade do serviço. Isso é muito importante porque alguns lugares, alguns médicos e alguns hospitais, tudo, não dão muita trela para esse lado, né, de manejo da dor. E é tão importante isso que eu vou falar de um experimento muito interessante que o Dan Ariely contou na última palestra que eu assisti dele, né? Em que eles separaram na colonoscopia. Então, assim, gente, colonoscopia não é nada agradável, né? Quem faz colonoscopia não deseja isso para ninguém, que ninguém faça. Só que o que eles fizeram? E ela tem um pouco de dor, né? Na hora que vai fazer o procedimento. Então, eles separaram em dois grupos. Assim que acabou a colonoscopia, eles arrancavam o colonoscópio. O outro grupo, eles deixavam o colonoscópio sem mexer, ou seja, um momento sem dor, por mais 5 minutos. Dani, o pessoal que ficou 5 minutos com o colonoscópio a mais, realmente teve uma satisfação maior e receitava e recomendava o hospital que fez o exame dele para os demais. Ele teve um NPS, que a gente fala, né? Exatamente maior por conta disso. Então, isso é muito importante para a gente saber no nosso dia a dia. Perfeito, Carlão. Excelente. Porque a percepção de qualidade não está necessariamente relacionada a coisas que os médicos acreditam ser o mais importante, né? Talvez o médico vai achar que é mais relevante você ficar por menos tempo invadindo ali o paciente, mas, na verdade, a percepção de memória daquela experiência da parte do paciente não tem a ver exatamente com o pico de dor, né? Mas tem mais a ver com como que foi o finalzinho da experiência. Se o finalzinho da experiência for muito ruim, a percepção de memória daquele evento acaba sendo mais negativa. Se a última percepção for melhor, a percepção, a avaliação final, na hora de lembrar daquele evento,
fica sendo mais positiva. Aí uma incoerência da memória, né? Mais um fenômeno da psicologia humana aí que é um pouco mais, como podemos dizer, um pouco menos homo econômicos, um pouco mais homo sapiens mesmo. Mas caminhando para o final, Carlão, eu queria trazer alguns dados interessantes. Um que eu gosto muito, que é direto, tem um relacionamento direto com a prática clínica, que é com relação ao tom de voz dos médicos. Os médicos que são menos processados não são os médicos que erram menos. Na verdade, a melhor correlação negativa com o número de processos médicos é o tom de voz do médico. Os tons de voz mais calmos tendem a ter menos processo. E ainda um outro dado, que esse eu acho fantástico, e que na verdade é intuitivo, dá para a gente reparar, é que políticos que são avaliados como mais bonitos têm um maior índice de sucesso relativo nas eleições. Essa também eu acho fantástica. Porque o cara que é menos informado, não sabe o que está votando, ele vê, é bonito, então deve ser competente e acaba votando. Eu acredito que você era bem novinho, eu nem tinha nascido, mas o Fernando Collor de Mello foi eleito exatamente desse jeito, né? Ele era dado como o homem, né? Tanto é que ele tinha aquilo roxo, né? Que se dizia. E, portanto, muitas mulheres votaram nele exatamente por essa qualidade. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse episódio do Efeito Aura, os gravatinha. Por isso que eu estou com a minha. Um forte abraço, pessoal. Até mais.